Então, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Amém. Eu sou pastor da Igreja Batista Nova Esperança, aqui em Rosário, e os irmãos, eles estão em casa. Muitos irmãos estão em casa, e outros amigos também que entram na live, tá? Que a gente faz pelo Facebook. Eu sempre faço pelo Instagram, pelo Facebook. Eu espero que minha internet suporte, né? Porque a internet celular sabe como é que é, né? Ela não tem tanta velocidade e dá tanto suporte quanto a internet Wi-Fi, né? Aí por isso que eu perguntei antes se tinha Wi-Fi, porque aí eu traria o outro telefone, que eu faço um pelo Facebook e outro pelo Instagram. Mas eu avisei os irmãos que ia fazer pelo Instagram, alguns irmãos já estão entrando. Espero que estejam ouvindo, porque o som está bem alto aqui, né? E eu queria que os irmãos abrissem Marcos, Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. E aos amigos que estão pelo Facebook, eu estou agora no Centro de Recuperação Manancial, participando do culto junto com outros irmãos. Temos aqui vários recuperando, pelo menos uns 30, né, Anderson? Tem uns 30 recuperando, tem ao todo, mais ou menos? Tem uns 30 recuperando, né? Pessoas que estão aqui, entregaram sua vida a Cristo, outros vão entregar sua vida a Cristo. E vamos trazer essa palavra. E o título do sermão, meus queridos, é Vida e Morte, a história de todo homem. Tá? Versículo 2. Eu vou ler do 18 até o 20. Tá? Todos encontraram Marcos? Marcos, capítulo 2, versículo 18 até o 20. Eu vou ler o 18 até o 20. Os que não conseguiram vão ajudando os que conseguem, os que conseguiram ajudam os que não conseguem. E vamos... Eu vou ler o texto. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram a Jesus: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e neste tempo jejuarão. Senhor Deus, estamos todos aqui reunidos em Teu nome e apenas por Ele. Sabemos, Senhor, que Tu és o noivo da igreja, e a igreja está aqui também presente. E vamos entender hoje qual o sentido da vida. Tanto o Senhor deu um sentido para a vida de cada um de nós, como também qual o sentido da própria vida de Jesus. Qual foi o grande objetivo da vida, o que norteou a vida dele. E a gente vai falar sobre isso agora, Senhor. Abre as nossas mentes, os nossos corações, descortina os nossos entendimentos, para que a gente possa compreender, entender, absorver e extrair o melhor da Tua palavra. Que eu fale apenas o que venha te glorificar, Senhor. Que toda a palavra que sair da minha boca seja apenas e exclusivamente por Tua vontade. É isso que te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, a história de todo homem pode ser contada em dois momentos. E dois breves momentos. O momento do nascimento e o momento da morte. Todos nós temos histórias diferentes de vida aqui. Mas pelo menos em dois momentos nossas histórias são iguais. É no nascimento e na morte. Todos nós. Quando nascemos, nascemos nu. Quando vamos embora, vamos nu também. Porque se alguém não nos vestir, nu iremos. Não trazemos nada para cá quando nascemos. Quando vamos embora, também não levamos nada. É verdade. E o interessante é que a história da humanidade, né, na história da humanidade, a gente vai ver que apenas uma pessoa viveu aqui neste mundo, onde a razão da sua vida era morrer. Todos nós estamos aqui buscando a vida. Cada um que está se tratando está buscando a vida, não está buscando a morte. Cada um que está num processo de recuperação
está buscando a vida. Mas a gente vai ver quem é esse indivíduo que o objetivo dele foi vir aqui para morrer. O sentido da vida ou a razão de viver, meus irmãos, meus amigos, vai diferir de pessoa para pessoa, de um dia para outro, até mesmo de uma hora para outra. Muitas vezes o sentido na vida, a gente não tem sentido na vida e faz o quê? Fuma um baseado, usa o crack, usa qualquer droga, cheira cocaína, porque busca um sentido na vida. A gente não vai usar algo, beber, por exemplo, porque tem sentido na vida. Não, está fazendo isso porque está buscando sentido na vida. Ou seja, o que importa, meus amigos, é ter algo por que viver. E esse sentido na vida não pode ser dado nem por mim, para vocês, nem de você para mim, nem do colega para o outro. Esse sentido na vida, ele vai ter que ser encontrado pela própria pessoa. E isso faz com que muitos se enveredem pelas drogas, outros pelo álcool, outros pela prostituição, outros pelo assalto, pelo roubo, pela violência. E cada um escolhe um caminho, buscando um sentido na vida. Tem um filósofo muito conhecido, e ele é até considerado santo na Igreja Católica, chamado Santo Agostinho. Não sei se alguém de vocês já ouviram falar. Até o nome da nossa cidade é Santo Agostinho, né? Em homenagem a esse rapaz. Ele diz o seguinte, que até o ladrão, quando vai roubar, ele rouba buscando felicidade. Ou seja, o sentido da vida é buscar ser feliz. Mesmo que você escolha o caminho errado. Essa pessoa que eu vou falar, ela viveu, e o sentido dela viver era para morrer. Ela viveu a vida para morrer. O sentido dela era ir para a cruz. Eu vou falar de Jesus. Todos os outros seres humanos precisam de sentido na vida. Todos nós que estamos aqui. Vocês estão aqui num centro de recuperação buscando sentido para a vida. Cada um de nós buscando o sentido da vida. Mas eu vou tentar responder essa questão perguntando a você mesmo. Qual o sentido na vida que você quer? O que é que busca? O que é que faz você buscar estar aqui? Por que Jesus traz sentido para a vida? A gente vai entender por quê. Mas por que você está aqui? Qual o sentido disso? Então vejam só, todos têm uma vida e todos nós temos uma vida e interrogamos o tempo todo. Nós questionamos e desejamos uma resposta. E a resposta é: que sentido eu tenho na vida? Para que serve a minha vida? O que é a vida? Até os filósofos se questionam e há mais de 2.500 anos buscam essa resposta. E cada um que encontra uma resposta. E o interessante é que, se você encontrar o sentido na vida, você vai encontrar, na verdade, a principal força motivadora do ser. Aquilo que vai mover a sua vida em direção a algo que não vai fazer você tirar o foco de nada, a não ser focar naquilo ali que você quer. Naquele ideal. Naquela ideia que motiva você. O interessante é que as pessoas dizem: mas peraí, o senhor está falando de sentido na vida e Jesus está falando de jejum. Mas por que eu estou falando de sentido na vida? Porque Jesus diz o seguinte: perguntaram, olha, os teus discípulos jejuam, os discípulos de João Batista jejuam. Havia uma prática de jejum semanal. E as pessoas não viam Jesus e os discípulos de Jesus jejuarem. Aí Jesus diz: olha, podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Quem era esse noivo? Esse noivo era o próprio Jesus. E por que ele fala em casamento aqui? Porque noivo relembra o quê? Casamento. Tem alguém noivo aqui? Tem alguém casado aqui? Pronto. Já foram noivos um dia. Já casado, já foi noivo um dia. E noivou para quê? Para casar. Né? Então existe o noivo e a noiva. Por que Jesus remete a essa analogia? A gente vai tentar entender. Apesar de Jesus ter vindo para morrer, Jesus não veio por causa da morte. É importante ficar claro isso. Jesus veio para morrer, mas não foi por causa da morte. A morte não era o objetivo final de Jesus. Seu sentido de viver a vida era reluzir a glória de Deus.
era mostrar a vitória que Deus só pode ele estabelecer. É exaltar a Deus através da sua ressurreição. E assim, com essa ressurreição, trazer sentido para a vida. Esse foi o sentido que Jesus queria colocar aqui. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Glória a Deus. Glória a Deus. Com a queda do homem, né, o amigo falou em Gênesis lá, né, logo depois, eu já falo um pouco antes. Com a queda do homem em Gênesis, o homem perdeu o sentido da vida, porque a queda leva o homem a perder o sentido da vida. Então, o que torna a vida de Cristo Jesus única? Porque a vida dele é única. Ninguém pode ser igual a ele, nem ninguém conseguirá ser. Porque Jesus instituiu um reino. E esse reino, ele só podia ser concretizado com sua morte. A gente sabe que Jesus foi tentado 3 vezes. Uma vez Satanás tenta ele com um pão, tentando dar a possibilidade de que ele pudesse transformar pedras em pães. Ele estava no deserto, o ambiente era desértico, e um ambiente onde tinha pouca comida. Se ele transforma uma pedra em pão, ele ia dar comida para todo mundo. Ele ia ser um líder extremamente popular, porque é o líder que dá comida para as pessoas. Satanás quer dizer para ele, para que sofrer? Para que ir para a cruz? Para que morrer? Você não quer a atenção das pessoas? Então dê pão para elas, dê comida. Jesus disse, olha, mas nem só de pão vive o homem. Aí Satanás leva de novo ele para outro lugar, no pináculo do templo, um lugar extremamente alto lá em Jerusalém. Diz, olha, a tua palavra diz que se tu te lançares aqui embaixo, os teus anjos, os anjos de Deus serão enviados para que tu não tropeces em pedra alguma. Jesus diz, olha, eu sei disso, mas não é bom tentar a Deus, porque eu sei que Deus está presente em todo momento comigo, então não preciso tentar buscar a sua presença, porque Ele sempre está presente. Glória a Deus. E por último ele diz, olha, se tu ajoelhados me adorares, tudo isso aqui será seu. Como é que Satanás poderia dar algo que não era dele? Quem criou os céus e a terra? O próprio Deus, está lá em Gênesis 1. Então Satanás não é dono de nada, como é que eu vou dar o que não é meu? E Jesus diz, olha, arreda para trás Satanás, eu só devo adorar a Deus. E eu vim cumprir uma missão, ou seja, eu quero ir para a cruz, porque eu sei que eu tenho que fazer isso. Não há outra alternativa para redimir o homem. Então, isso é o que torna Jesus único. A sua vitória sobre o mal na terra. Jesus vem absolver o que pior havia na terra, que era o pecado de cada um de nós. Aquilo que nos separava de Deus. Aquilo que nos separa de Deus. Ele fez isso para quê? Para trazer sentido para a vida. Mas era só isso o seu objetivo? Não. Ele foi mais além. Ele teve que morrer. E ele teve que ir para a cruz. E ele vai para a cruz. E ele vai reproduzir essa experiência na vida de cada um de nós. É por meio da cruz que traz sentido para nossas vidas. É a cruz que traz sentido. Jesus, olha, quer me seguir? Então venha após mim, pegue a sua cruz e siga-me. E você vai ver sentido na sua vida. É estranho. Você pega algo que é instrumento de tortura, algo que é símbolo da morte, e eu pego a minha cruz. Na verdade, ele queria dizer, olha, cada um pegue sua própria vida, entregue nas minhas mãos e siga-me. Tem problema com as drogas? Esqueça as drogas. Entregue o seu coração para mim e siga-me. Tem problema com o vício do álcool? Deixa a bebida para lá, entregue o seu coração e me siga. Você, depois que me seguir, nunca mais você vai sentir vontade de querer isso novamente. Glória a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, e Jesus diz, eu vou dar vida e vida em abundância. Vou fazer você não sentir mais falta disso. É por isso que a transformação do homem que dá sentido da vida tem que ser de dentro para fora e tem que ser de cada um.
não pode ser impulsionada por minha palavra, porque essa palavra não foi eu que escrevi. Nenhuma vírgula eu coloquei na Bíblia. Eu só estou retransmitindo. Estou repassando. Fazendo exatamente o que Jesus disse que era para fazer. Vocês têm que ser minhas testemunhas. Então eu sou testemunha de Cristo. Aqui. Então, a cruz estava em todos os lugares. A gente pode até não compreender, mas a cada vez que ele dizia não para Satanás, ele estava olhando para a cruz. Não, Satanás, não vou fazer isso não. Meu alvo é aquele, é a cruz. Por que o alvo dele era a cruz? Por causa de você. Por causa de você. Por causa de você. Por causa de vocês. Por causa de mim. Por causa de quem está assistindo na internet. Por isso que ele tinha que ir para a cruz. Mas os discípulos não conseguiam compreender isso. Por isso que perguntavam. Mas peraí, por que todo mundo jejua e tu não jejuas? Teus discípulos não jejuam. Quando Jesus fez o primeiro anúncio público disso, que veio para morrer, os discípulos de João ficaram indagando, mas peraí, tudo bem, e por que ele não jejua? E Jesus diz, olha, o jejum não é tão importante aqui nesse momento agora, porque eu estou presente. Vai chegar o dia que eu não vou estar, e aí vocês vão precisar jejuar. Então vieram, pois, os discípulos, como está lá em Mateus 9,14, os discípulos de João, lhe perguntaram, por que jejuamos nós, os fariseus, e teus discípulos não jejuam? Sabiam os discípulos, sabiam Jesus, e todos em Israel, que se jejuava 2 vezes por semana. Uma pessoa devotada ao judaísmo, ela tinha na prática de jejuar segunda-feira e sexta-feira. Por quê? Porque se acreditava que foram nesses 2 dias que Moisés subiu no Monte Sinai e falou com Deus. Então é preciso jejuar. Aparentemente, Jesus não estava jejuando com os discípulos da mesma maneira que João Batista e seus discípulos jejuavam. E esse foi um dos motivos, né? Ou seja, chegava segunda-feira, você procurava Jesus, Jesus estava comendo e bebendo com os discípulos. Chegava sexta-feira, Jesus estava lá comendo e bebendo com os discípulos. Rapaz, Jesus não jejua, a gente jejua segunda e sexta, porque ele é melhor do que nós. Aí Jesus sai com a seguinte resposta: pode porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Ou seja, alguém vai numa festa de casamento e faz jejum? Pelo contrário, é muita bebida, muita comida, muita festa, muita alegria, não é verdade? Todo mundo feliz. Então, quando o noivo está presente, não precisa fazer jejum. A resposta dada por Jesus foi uma analogia, né? Foi essa analogia com o casamento. Né? Mas por que ele fala em festa de casamento aqui? Porque vejam só, uma festa de casamento judaica celebrava-se durante 7 dias, a celebração durava 7 dias. E durante essa celebração não se jejuava no casamento, ou seja, o noivo e a noiva não faziam jejum. O noivo e a noiva não faziam nenhum tipo de prática associada a luto, ou seja, rasgar as roupas, botar cinza nas cabeças, não. Estavam sempre bem vestidos, como dizia a tradição, como um rei, como uma rainha, e eles participavam e não realizavam nenhum tipo de trabalho pesado. Jesus aqui mostra essa analogia indicando o seguinte, que é inapropriado os seus discípulos jejuarem enquanto o mestre estiver com eles. Se Jesus era o noivo, quem é a noiva? Somos nós. E somos seus discípulos. Jesus e seus ouvintes sabiam que no Antigo Testamento a ideia de Deus como noivo era um assunto familiar. Eu vou ler pelo menos 2 versículos aqui que falam sobre isso. Um texto é Oséias. Diz o seguinte: isso séculos antes o profeta Oséias falou, escreveu e disse isso: desposar-te-ei para sempre, desposar-te-ei conforme a justiça e o dinheiro, com benevolência e ternura, desposar-te-ei com fidelidade e conhecerás o Senhor. Ou seja, é Deus falando para Israel: olha, eu vou te desposar. Ou seja, eu quero casar contigo. Quero uma relação de casamento, uma relação de envolvimento. E como é um pleno,
Eu costumo dizer que no casamento é o único momento em que a gente consegue reproduzir o Éden. Quando é que nós reproduzimos o Éden? Quando marido e mulher estão diante um do outro, nus e não se envergonham um do outro. Esse é o único momento. É no casamento. Em qualquer outra situação fora o casamento, Deus não aprova a nudez do homem e da mulher. Isaías foi outro que profetizou sobre isso, seguiu o mesmo enredo, e a ideia dele era falar nessa relação de Deus como esposo e Israel como esposa, ou seja, o Estado de Israel. Né? Pois teu esposo é o teu Criador. Chama-se o Senhor dos Exércitos. Teu Redentor é o Santo de Israel. Chame-se o Deus de toda a terra. Então, se Deus é o esposo, Jesus é o esposo, eu sou a noiva e nós somos a noiva. A igreja é a noiva. Ou seja, os ouvintes de Jesus sabiam do que ele estava dizendo. Se ele fala que o noivo não devia fazer jejum, eles estavam entendendo o que Jesus queria dizer. Jesus estava dizendo para eles, olha, eu sou Deus, vocês estão vendo Deus. Por isso que em algum momento Jesus disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Mas peraí, vocês esse tempo todinho andam comigo. E vocês vêm me perguntar isso. Quem me vê a mim, está vendo o Pai. Então, ele mostrava que ele, Jesus, era o noivo, e Israel, e agora a sua igreja era a noiva. E o propósito desse noivo era o quê? E a gente vai ver agora a resposta. Essa resposta que Jesus dá para os fariseus é, na verdade, dizer o seguinte, olha, os discípulos estão felizes porque Deus está andando junto com eles. Por isso que não precisa jejuar. O próprio Deus está aqui junto comigo, para que eu vou fazer jejum? Eu faço jejum para tentar me santificar, para tentar manter um contato com o divino, com o próprio Deus, que está para além do meu entendimento. Mas agora a noite está aqui do meu lado. Para que eu vou jejuar? Não, eu tenho que comemorar porque ele está junto comigo. Era isso que Jesus queria passar. Glória a Deus. Enquanto estavam com Jesus e Jesus com eles, só poderia haver o quê? Alegria. E essa alegria trazia sentido para a vida. Essa alegria trazia sentido para a vida. Dizer, nós somos agraciados que o próprio Deus está conosco. E aí Jesus, eu vou ler Marcos 2,20, fala da morte, fala da sua morte. Diz aqui, dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Esse dia aqui, que haveria de vir, quando foi tirado o noivo, foi quando ele exatamente disse assim, Pai, está tudo consumado. E ele expirou pela última vez. Foi esse dia que ele predisse aqui. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Foi ali que foi tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. E é por isso que nós jejuamos. E é por isso que muitos cristãos ao redor do mundo estão jejuando. E a gente não pode esquecer dessa conexão, meus irmãos, entre a cruz e a glória eterna. Entre a cruz e a vida eterna. Entre a cruz e a presença eterna diante de Deus. A cruz foi o caminho, foi a porta de passagem. Era muito mais fácil Jesus ter dito, olha, é verdade, vou transformar pedra em pão, vou dar comida para todo mundo. Estava até hoje dando comida para a gente aqui, mas todos estávamos perdidos. Porque só haveria resgate de seres humanos diante de Deus se o sangue fosse derramado. E Deus já não queria mais sangue oferecido de sua criação. O próprio Deus se encarnou e resolveu, de uma vez por todas, fazer isso, por mim e por vocês. Glória a Deus. Amém. O esposo vai ser crucificado, vai se entregar para travar uma guerra contra as forças do mal e libertar quem? A noiva. Libertar quem? Nós, que estávamos separados e destituídos da glória de Deus. E muitos que estão aí. Quantos vocês não conhecem que essa hora devem estar caídos nas Cracolândias? Perdidos.
sem ter força, sem ter sentido na vida, para sair dali. Então ele vem para quê? Travar essa batalha, essa guerra, e ele vence e diz: agora eu quero a noiva. A noiva é minha. E essa noiva é a sua igreja. Glória a Deus. Aleluia. Sua morte, meus queridos, não foi um golpe do destino. Muita gente pode imaginar isso. A morte de Jesus foi um golpe do destino, mas na verdade foi parte essencial da sua missão. Por isso que a vida e a morte é a história de todos nós, de todos os homens, inclusive de Jesus. Só que a morte dele foi para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Ou seja, Jesus morre e golpeia a morte de forma... Ou seja, golpeia mortalmente a morte, e a morte já não existirá mais quando ele chamar a sua igreja pela última vez. Onde não haverá nem choro nem tristeza. Onde não haverá necessidade de fumar um baseado. Onde não vai haver mais necessidade de tomar um copo de pinga. Onde não vai haver necessidade de fumar um cachimbo de crack. Onde não vai haver mais necessidade de cheirar uma carreira de cocaína. Onde não vai haver mais necessidade de você cheirar uma lata de cola, que eu já vi gente cheirando cola. Tinta, thinner. Já vi gente misturar álcool de poço com açúcar e beber. Ou seja, Satanás escravizou aquela alma e quer destruí-la. Aí Jesus vem para fazer o quê? Resgatar esse que está perdido. Então sua morte não foi um golpe no destino, meus queridos, mas fez parte da sua missão. Então a gente precisa saber, entender e compreender que a sombra da cruz não pode ser esquecida. Quando você olhar para a cruz, saber que o Jesus esteve pendurado ali. E que ele pendurou-se naquela cruz, foi pendurado, cravado os braços e os pés, foi furado o seu coração, e ele sofre todo tipo de tortura antes de ir para lá, por causa de mim e de você, por causa daquele que está lá nas drogas, enterrado nas Cracolândias, nas bocas de fumo, aquele que não tem sentido nenhum na vida. Então ele vem morrer para dar sentido para a vida. Ou seja, é uma morte que traz sentido para a vida. É isso que Jesus veio fazer. Ele foi o cálice que o noivo teve que beber. Essa morte foi o cálice que o noivo tem que beber. E ele bebe esse cálice. Para quê? Para poder resgatar a noiva e dar sentido à vida para mim e por vocês. Glória a Deus. Para dar sentido à vida por mim e por vocês. Meus queridos, se há alguém aqui que quer entregar sua vida a Cristo, quer dar um sentido na sua vida, um novo rumo, mudar o norte da sua vida, se o norte da sua vida era um cachimbo de crack, se o norte da sua vida era um copo de cachaça, se o norte na sua vida era um cigarro de maconha, se o norte na sua vida era qualquer outro tipo de droga, qualquer tipo de entorpecente, ou cometer crimes, o seu norte na vida tem que ser Jesus. Ele é quem dá sentido para a vida. Ele disse: olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E você vai conhecer a verdade e você vai ser livre de poder dizer: eu não quero mais isso. Olhar para aquilo que escravizava você e dizer: olha, você não manda mais em mim. Eu não sirvo mais a você. Muitos anos eu estive em Cracolândia, mas eu não vou mais servir a você. A gente sabe que tem muitos que foram resgatados, que estão na luta, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. É tanto que a gente diz que, e aqueles que passaram pelo processo, diz: olha, eu estou limpo há 1 ano, 2, 3, 4, 5, e estão vigiando para que não caia. É por isso que Jesus vem trazer vida e abundância, sentido para a vida. Sabendo que você tem um dia de nascer e um dia para morrer. Tem outro detalhe, tem um segundo data de nascimento na sua vida. É quando você entrega ela a Cristo. Você nasce novamente. E nasce para a vida eterna. E essa palavra que eu quero trazer para vocês, trazer para os irmãos que estão em casa, que ficaram participando com a gente aqui, que o Deus fale o coração de vocês. Glória a Deus.
E eu sempre oro na igreja e digo o seguinte, que Deus incomode vocês. Que vocês não morram essa noite por conta dessa palavra. Não por conta da minha palavra, mas por conta da palavra de Deus. Que ela mexa com você, que ela incomode você, que ela mexa lá no seu interior e faça com que você possa ver que você tem que ter sentido na sua vida. E o único sentido na vida é Jesus. Amém? Amém. Senhor Deus, todos nós aqui entregamos nossa vida a Ti, Senhor. Um dia fizemos isso. No dia que entregamos nossa vida, a gente não tinha a menor ideia do que ia acontecer depois. Mas quando a gente olha para trás, a gente vê que valeu a pena. Aquele vazio existencial que os filósofos buscam preencher com conhecimento existencialista, com conhecimento de tantos e tantos filósofos que a gente conhece, mas que não preenche. O vazio continua. Esse vazio que só Jesus preenche. Ele dá sentido à vida. Ele traz sorriso aos nossos lábios. Ele faz com que a nossa mente mude, os nossos gostos e desejos mudem. Ele faz com que o meu alvo não seja mais um cigarro, um cachimbo de crack. O meu alvo seja a cruz. Eu pego minha vida e entrego nas tuas mãos, Senhor. E todos que fizeram isso não se arrependeram. Valeu muito a pena, Senhor. Valeu demais, muitas vezes as noites mal dormidas, buscando a paz, mas a gente te encontrou, Senhor. E a gente passou a dormir, passou a ter alegria na vida, passou a ter sentido na existência. Então, o Senhor, fala no coração deles, daqueles que não te conhecem ainda. E eu sei que quando o Senhor começar a falar com o coração de cada um, a tua palavra diz que todo joelho se dobrará. E esse também vai se dobrar, Senhor. Em nome de Jesus. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Eu vou desligar aqui. Mandar um alô para os irmãos. Se eu quisesse aceitar Jesus agora, o barulho que eu vou. Eu vou orar por você. Eita, que maravilhoso. Então venha para cá. Não, vai embora não. Eita, Deus maravilhoso. Então vamos orar. Glória a Deus. A igreja ficou de pé, por favor, irmão. Orar na vez dos irmãos lá, caminhando Jesus, como Senhor no Salvador. Se mais pessoas quiserem, pode ir, irmão. Se tiver mais alguém que quer aceitar Jesus, venha. Pode ficar à vontade. Eita, Deus grandão. Como é teu nome? Ricardo. Ricardo, o teu? Carlos. Eita, Jesus. Olha como Deus é bom. Genilson. E o seu? Wallace. Então, meus queridos, vocês conhecem todos eles, né? A gente vai orar e vai entregar a vida de vocês a Jesus. Sabendo que vocês estão começando uma história com Cristo, que não é fácil, porque Ele disse que a gente tem que pegar a cruz e carregar. Cada um de vocês vai ter que pegar a cruz de vocês e carregar. Vai chegar um dia que vai cair com a cruz nos ombros? Vai. Mas Jesus vai dar força para você levantar. Saber que não está só, que não está sozinho, que não está só, que não está sozinho. E ele diz, olha, eu vou para o Pai, mas vou enviar aquele que vai permanecer com vocês até a consumação do século. Ou seja, até o último suspiro da sua vida, que é o Espírito Santo. Quando você entregar as suas vidas agora, eu vou pedir para que Deus envie seu Espírito Santo e habite dentro de vocês. E comece a transformar a vida de vocês. Em nome de Jesus. Vamos estender a mão para ele, gente. Senhor Deus, esses homens estão aqui diante de ti, Senhor, entregando a sua vida, buscando aquele sentido que só Jesus pode dar, Senhor. É por isso, Senhor, que estou aqui pregando, falando, crendo nesse evangelho que transforma. Paulo diz na sua palavra que eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para transformar todo aquele que crê. E eu sei que esse evangelho transforma, vai transformar essas vidas.
que o Espírito Santo, Senhor, a partir de hoje habite nessas vidas, Senhor. O diabo perdeu novamente. Ele já foi derrotado na cruz por conta desses momentos. Em nome de Jesus, Senhor, entrega essas vidas. A partir de hoje, eles são teus servos, Senhor. Acompanhe eles, oriente eles. Esteja lembrando a tua palavra e dê sede de ler a sua palavra, Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus queridos, vamos sentar. Eu ia falar com o pessoal aqui, vou falar. Meus irmãos, tivemos 4 pessoas que entregaram sua vida a Cristo. Isso é uma atividade da Igreja Batista Nova Esperança, que fica em Rosário. Muitos irmãos estão em casa, alguns estão assistindo. E que tudo isso é feito para a glória de Deus. Amém? Amém. Os irmãos que ficaram assistindo live, mandem seus pedidos de oração pelo Facebook ou mandem pelo WhatsApp. E eu vou fazer as orações e entre em contato com os irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém?